resolvemos trazer para o estudo de hoje uma passagem que ela é rica de simbolismo. Eu vou ler o texto, a passagem evangélica, depois a gente... Jesus em casa de Zaqueu. Tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, que, tendo vontade de ver Jesus para conhecê-lo, não o conseguia por causa da multidão, pelo fato de ser de estatura muito baixa. Então correu adiante e subiu em um sicômoro, é um tipo de árvore, para vê-lo, pois Jesus deveria passar por lá. Chegando àquele lugar, Jesus dirigiu seu olhar para o alto e ali o viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Zaqueu desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuravam, dizendo: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe diz: Senhor, eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se causei danos a alguém, seja no que for, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque este homem é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Essa é uma passagem rica em simbolismo e que a gente pode tirar muitas lições dela. Uma das coisas que... o nome Zaqueu quer dizer puro. É engraçado, né? Os nomes hebraicos, eles sempre têm um sentido. E Zaqueu quer dizer puro. Uma música evangélica que ficou conhecida, né? Sobre Zaqueu, né? Eu não sei se eu vou me lembrar dela aqui, mas ela ficou bem... todo mundo conhece, né? Entra na minha casa, não é? Então Zaqueu é um personagem muito rico de simbolismo. O primeiro é que ele é um homem baixo. Isso, alguns autores nos lembram que a baixa estatura de Zaqueu perante a grandiosidade do Cristo é um simbolismo de como o homem pequeno é pequeno perante o Cristo. Não é isso? E o que ele faz? Ele sobe numa árvore, ele busca, ele não consegue, ele está lá baixinho, né, no meio da multidão pulando, e não consegue ver. Então ele sobe numa árvore. Essa subida, esse esforço em encontrar o Cristo, é também um simbolismo da necessidade de que nós temos de ir em contra Ele, né? Há todo um simbolismo hoje em dia de se dizer assim: Jesus, me dá isso, me dá aquilo, senão é para você mostrar que é o Senhor. Essa é uma visão equivocada, uma visão errada. A gente tem que ir em busca, em direção ao Cristo. Tem uma figura, um quadro, que ele é muito conhecido, que é Jesus batendo numa porta. Vocês conhecem esse quadro? Né? Jesus batendo numa porta. Qual o detalhe desse quadro? A porta não tem maçaneta. Por que a porta não tem maçaneta? Quando uma porta não tem maçaneta, como é que ela abre? Por dentro. Por dentro, né? Então a porta, Jesus batendo nessa porta sem maçaneta, significa que nós precisamos abrir o nosso coração para recebê-lo. Não é isso? Então, esse entrar na nossa casa, essa busca de Zaqueu, subindo na árvore e vendo Cristo, é essa abertura, porque ele é um homem rico. A gente imagina hoje uma pessoa rica saindo à rua em busca de uma pessoa que ele não conhece, um desconhecido, que anda no meio da multidão. Isso já é um gesto de busca espiritual. E por que ele está buscando o espiritual?
porque a riqueza já não dá a ele o que ele quer. Nós, quando a Mega Sena está acumulada 60 milhões, o que acontece nas loterias? Vocês já repararam? As filas às vezes viram o quarteirão, não é isso? Porque a gente, vivendo em 2010 no Brasil, a gente busca, né, através da Mega Sena, solucionar todos os nossos problemas. E às vezes a gente vê as manchetes, fulano ganhou na loteria, na Mega Sena e morre, é morto, outro é assassinado, outra a briga de família, assim, mostrando o quê? A riqueza, ela não traz felicidade, não é isso? Mas a gente não acredita muito não, né? A gente corre para a loteria. Mas o que acontece é que os ricos são prova de que nem sempre eles têm felicidade. Um dos maiores problemas de você ter riqueza é a sombra, o medo de perder. Então, a avareza, para quem tem riqueza, ela é muito mais fácil de se ter. Porque a pessoa que tem um patrimônio de alguns milhões, o maior problema dela não é servir com esse dinheiro, usar esse dinheiro para o progresso do ser humano. O problema dela é não ter esse dinheiro ano que vem. Então eles procuram dobrar o lucro, multiplicar o lucro, e isso acaba torcendo a nossa visão de mundo. A gente começa a ver o mundo como um mundo que existe para nos dar mais riqueza. Conta-se um conhecido meu, que ele, é lógico que isso foi a experiência dele, que ele andando lá em Brasília, naqueles ministérios lá de Brasília, ele sentia a ambiência de busca pelo poder, busca pela riqueza. As pessoas olhavam para ele e ele já via assim as pessoas, quem é isso aí? Será que isso aí vai trazer alguma coisa? Será que ele vai dar alguma coisa? Essa visão de... Ele falava, Anderson, é incrível, você vai entrando, a pessoa te vê de terno e gravata, as pessoas começam a olhar, esse daí, será que ele vai... O que ele vai me trazer de rendimento? Será que ele vai... Então, essa atmosfera espiritual que a riqueza, o ambiente de poder traz, ele é um atraso de vida, ao contrário do que a gente imagina. Mas Jesus não condena o rico. O episódio de Zaqueu, ele também é simbólico nesse sentido. Não é proibido ser rico, não é proibido ter bens. Isso, não há nenhum problema com isso. O problema qual é? É que uma vez você sendo rico, você consegue administrar essa riqueza de uma forma que ela sirva para o teu crescimento espiritual? Por isso é que nós temos muitas vezes dificuldade com ela. Em muitas vidas, quando nós tínhamos riqueza ou poder, nem sempre nós tínhamos maturidade espiritual para lidar com isso. E geramos muitas dívidas, né? Então a riqueza, você ser milionário, te proporciona ter tudo que a matéria pode te dar. Se você pode ter tudo que a matéria pode te dar, a facilidade de que as suas más tendências, seus vícios, eles sejam acentuados é muito maior. Então, a riqueza, ao homem rico, ele precisa se livrar da riqueza? Não. Ele precisa se espiritualizar. A busca de Zaqueu pelo Cristo é uma prova de que só a riqueza não é suficiente. A busca pelo Cristo é a busca pelo caminho espiritual. Esse caminho que hoje a gente está trilhando aos trancos e barrancos, né? O nosso maior problema, uma vez espírita, já que eu já conheço tanta coisa, por que eu ainda tenho tantas imperfeições? E aí a lição de Zaqueu é uma lição
interessante também. O Emmanuel, em Fonte Viva, tem no livro Fonte Viva de Emmanuel, tem um texto que ele diz assim: ele sabia o que havia no homem. Jesus sabia o que havia no homem. E Jesus, quando chama o Zaqueu, ele sabia quem era Zaqueu. Ele não tinha ilusões com relação a isso. Mas o que acontece? O que Jesus exige de Zaqueu? Desce da árvore. Então aquela estatura que Zaqueu conseguiu artificialmente subindo numa árvore, ele tinha que se despojar disso. Ele tinha que descer. Então ele tinha que reconhecer a sua pequenez. E Zaqueu obedece. Zaqueu desce da árvore. E ao descer da árvore, Jesus diz que vai ter com ele na casa dele. Um detalhe dessa passagem é que Jesus sabia o nome dele. Zaqueu, ele o identifica pelo nome. Quem conhece, eu não tive a oportunidade de conhecer Chico Xavier ao vivo, mas eu procuro ler quase tudo que se tem escrito do Chico Xavier, eu já li, né? E é comum você ver, várias são as pessoas que, estando com o Chico, o que acontecia? Vocês sabem disso? O Chico identificava a pessoa pelo nome. Pessoa que você está aqui no Rio, faz uma caravana, vai lá para Uberaba e ele chega: Anderson, como vai, Anderson? Como está as suas filhas? E começa a dar o nome dos filhos. Não é isso? Vocês já leram sobre isso? O Chico tinha essa faculdade, né? Ele tinha essa percepção. Ele entrava, ele conseguia entrar na aura da pessoa e ler. Né? Ele fazia uma psicometria, uma assimilação dos fluidos, e a partir daí ele tinha uma leitura das coisas da pessoa. Às vezes o Emmanuel chegava também para ele e dava o nome. O Arnaldo Rocha, ele foi um grande amigo do Chico, um grande amigo do Chico Xavier, que o Arnaldo Rocha está com 80 e poucos anos e está encarnado. Ele teve até no Congresso Espírita lá de Brasília, falando do Chico Xavier. E o Arnaldo Rocha, ele é muito conhecido porque ele foi doutrinador na década de 40, 50, do grupo espírita lá de Pedro Leopoldo, né? O Chico era um médium psicofônico e o Arnaldo Rocha era o doutrinador. Ele é conhecido porque ele foi marido da Meimei. Meimei é um espírito que psicografa mensagens, como irmã Sheila, e ela morreu, não me lembro assim exatamente, mas se não me engano foi na década de 40, ela veio a desencarnar. Morreu nova. Ela era casada com o Arnaldo Rocha e não veio a ter filhos. E eles, os dois, o marido e mulher, eles tinham lido o livro de uma autora que eu nunca li o livro dela, Liu Yutang. Não sei se alguém aqui já leu, eu nunca li. E lá nesse livro, que é um livro de cultura chinesa, havia esse apelido Meimei. E ela chamava o Arnaldo de meu Meimei e o Arnaldo chamava ela de minha Meimei, né? Tem um significado que agora não me recordo, Meimei. E o Arnaldo, apesar de ser de origem de família espírita, ele era um cético. E num belo dia ele estava andando na rua e um estranho cruzou por ele e parou ele. Arnaldinho, a nossa Meimei, ele nunca viu aquela pessoa. A pessoa parou ele na rua: Arnaldinho, a nossa Meimei manda lhe dizer que sente muitas saudades. Ué, quem é esse cidadão? Né? Um estranho. Vocês sabem quem era, né? Era o Chico Xavier, né? E a partir dali ele conta que ele vai descobrir a doutrina espírita e Meimei tem um contato com ele através de psicofonia. Ele vai trabalhar com o Chico. Ele tem um livro muito interessante que conta sobre vários episódios da vida do Chico. E o que acontece?
Tudo começou com esse contato do Chico com o Arnaldo, identificando o Arnaldo pelo nome e identificando a sua esposa falecida, né, que inclusive estava ali. Então isso que Jesus faz com Zaqueu é uma coisa possível, desde que a pessoa tenha essa capacidade. No livro Nos Domínios da Mediunidade, há também um caso desse, em que a irmã Ambrosina, se não me falha a memória, ela vai dar um passe, e quando ela dá um passe na pessoa que está lá, o que acontece? Vocês se lembram disso? Ela identifica naquela pessoa um assassinato. O cara é um assassino, é um ladrão, né? E ela fica aflita, né? Ela fica aflita. E o mentor fala para ela dar o passe tranquilamente, né? Eu lendo o livro de Sueli Calda Schubert, Testemunho de Chico Xavier, ela levanta a hipótese, porque aconteceu um episódio desse na vida do Chico, que aquela Ambrosina, na verdade, seja o próprio Chico Xavier. Só que o autor André Luiz, ele sempre muda os nomes, né, para não ter identificação. Mas que aquele caso tenha sido o caso que tenha acontecido com o próprio Chico. Então, às vezes, acontece isso, da pessoa, ao dar um passe, comigo nunca aconteceu, mas não sei se já aconteceu alguma coisa. Você, ao entrar na aura da pessoa, você perceber, fazer uma leitura do que está acontecendo com a pessoa. Isso às vezes pode acontecer, não é isso? Então, Jesus não precisou estar dando passe, porque Jesus é um espírito de grande evolução, é um espírito que coordena o nosso planeta. Então, para ele, isso não é, né? Ele nos conhece, né? A sua capacidade de leitura áurica é de ampla visão. E Jesus reconhece no ato de Zaqueu ir até ele um ato de humildade, de busca espiritual. O que acontece? O que a lição diz que acontece? As pessoas, Zaqueu desce rapidamente, vendo isso, todos murmuravam: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Os publicanos eram os fiscais da época. O povo hebreu, os judeus, Israel, Jerusalém, nessa época, ela não era livre, ela era dominada pelo Império Romano. E o que o Império Romano fazia? Ele não mandava um romano cobrar imposto. Ele pegava as pessoas do próprio povo para cobrarem os impostos. Só que o que acontece com uma pessoa dessa? Não é? Era mal vista. Por quê? Cobrava imposto para o dominador. Então os publicanos, eles não eram bem vistos, eles não eram queridos. E Jesus, que só dos relatos do Evangelho, provavelmente muitos outros, mas 2 são publicanos que seguem o Cristo. Um é o Zaqueu e o outro quem é? Quem se lembra? Mateus. Exatamente. Mateus, um dos 12 apóstolos, Mateus é um publicano também. Então Jesus, ao chamar um publicano e ir na casa dele jantar, o que Jesus está querendo mostrar com isso? Que ele gostava de ir para a casa dos ricos? Era isso? Ele estava querendo mostrar que para Jesus não havia essa limitação. Ele não veio para os pobres tão somente, não veio para os ricos. Jesus veio para os doentes. E os doentes, eles estão em qualquer circunstância, em qualquer situação. Os doentes são todos aqueles que necessitam do conhecimento espiritual, que necessitam da sua redenção. Agora, nesse momento, nós estamos tendo uma oportunidade única que eu, quando li pela primeira vez Nosso Lar foi o responsável por eu me tornar espírita. Eu li Nosso Lar, nunca tinha ouvido falar de doutrina espírita, e adolescente, minha mãe ganhou esse livro. Eu vi o livro, pensei que era um livro de culinária. Não
tinha noção de nada, né? Se alguém falasse a palavra espiritismo, eu associava com a Umbanda, né? Eu não tinha noção nem de que isso existia. E aí, como eu vi o livro Chico, o nome Francisco Cândido Xavier, eu me lembro que tinha visto alguma coisa disso no Fantástico, quando eu era criança, né? E aí eu comecei a folhear o livro. Quando eu folheei o livro, aí deu aquela abertura assim de visão, né? Caramba, isso existe, né? E aí eu acabei me tornando espírita. Então, uma das primeiras coisas que eu pensei nessa época é o seguinte: puxa vida, seria maravilhoso que Nosso Lar virasse um filme, né? Nosso Lar e Há 2000 Anos, né? São 2 filmes que eu gostaria de ver, né? Um agora já conseguimos, né? O Nosso Lar. Já tem um filme? Não. Um dia, quem sabe, né? Da 2000 anos. Seria maravilhoso, né? Quem sabe um dia, né? Então, o que acontece? Outro dia alguém estava falando que puxa vida, mas assim, do jeito que o filme está, poxa, porque ele toma... Vocês já viram o filme? No filme ele toma uma champanhe, está lá com e vai para o umbral. Então todo mundo vai para o umbral assim. Aí eu falei para ele, olha, brincando, todo mundo vai para o umbral mesmo. Porque a maioria das pessoas estão materializadas, estão apegadas às coisas terrenas, né? Uma boa parte das pessoas desencarnam, ou elas ficam grudadas nos parentes. Segundo Chico Xavier, parece que 70% das pessoas, ao desencarnar, elas correm para dentro de casa, né? Por quê? Porque ali é o mundo delas, né? Ou acabam, se tem a consciência pesada, de crimes, alguma coisa, suicídio moral ou qualquer outra coisa assim, vai para essas regiões inferiores. Hoje em dia, e então o que acontece? Boa parte da população hoje encarnada não estava nas esferas espirituais mais transcendentais. São pessoas que aos trancos e barrancos são resgatadas das zonas inferiores, vão para uma colônia, né, para aprender alguma coisa e renasce. Então, Jesus vem para essas pessoas que, como nós, necessitam do conhecimento espiritual, necessitam de tomar consciência do que são, né? Que somos espíritos reencarnados, vivemos temporariamente na Terra, um breve momento, e precisamos usar esse breve período de vida para ganhar na Mega Sena? O que vocês acham? Para ganhar na Mega Sena? Que a gente renasceu? Então eles fazem o maior planejamento lá antes de nascer. Você vai casar com ele. Não, ele não, é ele, tem que ser com ele, porque há uma série de problemas. Você vai receber filho ciclano, fulano e beltrano. Não, ciclano, fulano. Então a gente renasce, organiza tudo direitinho para reconciliar com as pessoas, para fazer todo um caminho novo. E quando a gente chega aqui, aí dá no chão, Mega Sena acumulou 60 milhões. E a gente fica lá naquela sede, né? Antigamente era loteria esportiva, né? Fazer os 13 pontos da loteria esportiva, e a pessoa convertia. Não é proibido, não é proibido, não é pecado. O que a gente está querendo dar ênfase aqui é o seguinte: o objetivo nosso não é esse. O objetivo está bem próximo, que é crescer espiritualmente, reconciliar com as pessoas, refazer o caminho, abrir o seu coração, abrir a porta, não é isso? Para que o Cristo possa entrar. Jesus, quando chama Zaqueu, o reconhece. E o reconhecendo, não está preocupado com o disse-me disse. Porque as pessoas, olha lá, chamou um homem de má vida, né? Eles viam o cobrador de impostos como uma pessoa de péssima reputação. Mas o que o Cristo está preocupado é com o que o indivíduo tem dentro de si. No outro episódio que também Kardec conta no Evangelho, é logo o primeiro dos relatos evangélicos, o segundo, ele fala do jovem rico. O jovem rico, Jesus pede para ele, Jesus pede algo a ele. Jesus diz:
se tu queres ser perfeito, vai, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O que o jovem rico faz? Fica triste e não segue. Ué, para o Zaqueu diz que vai dar metade dos seus bens e vai restituir. Jesus não exige de Zaqueu que dê tudo. Mas para o jovem rico, Jesus pede que ele dê tudo. Por que será que Jesus agiu diferente? Jesus não estava preocupado em que a pessoa abandonasse todos os bens. Mas o que Emmanuel fala no Fonte Viva? Ele sabia o que havia no homem. Jesus vai na ferida. E a ferida do jovem rico era o apego. Então o problema de Jesus não era que ele largasse tudo, mas que aquela pessoa, aquele cidadão, na verdade, ele tinha que sofrer esse desafio. Ele tinha que sofrer o confronto entre duas realidades. A realidade espiritual e a realidade material. Quando ele nega, ele não vai sumiu o nome dela. Deixa eu ver se tem algum livro dela agora para me lembrar. Amélia Rodrigues, ela conta essa história no livro Primícias do Reino, e ela continua essa história do jovem rico. Ela conta que o jovem rico, ele estava preso a uma corrida de bigas, e nessa corrida de bigas ele era um grande campeão, e Jesus disse que ele tinha que largar tudo e segui-lo. Então ele não queria largar, porque ele era o grande favorito, ele corria pela cidade de Jerusalém e ele não queria largar a corrida de bigas. Então ele não segue Jesus, ele fica vacilante, mas não segue, e vai no torneio de corrida de bigas. E ele vai em primeiro lugar, ele está correndo, tudo bem, está vencendo, só que há um acidente, a biga dele cai no chão, ele bate com a cabeça e morre, né? E quando ele morre, ele sai do corpo, e quem vem recebê-lo? Jesus, né? Ele não tinha, aquele era o momento do chamado dele. Jesus aparece para ele e o convida. Ele não tem condições de ouvir o Cristo e não o segue. Vai fazer as coisas do mundo, mas logo em seguida ele não vive muito tempo, desencarna. Isso mostra para a gente como a gente às vezes valoriza o apego a pessoas, coisas, objetos, e esquece que a vida é muito rápida. Nós não somos desse mundo. Nós somos transeuntes. Nós somos indivíduos que usamos um corpo físico durante um breve período para crescer, para aprender. Devemos valorizar, sim, com certeza, enquanto estamos aqui. A nossa estadia aqui é muito valiosa. Devemos dar valor ao corpo humano. Devemos dar valor à saúde. Até porque no próprio filme e no livro Nosso Lar, o André Luiz, ele perde 8 anos no umbral, que são 8 anos que ele abreviou de vida. 8 anos que ele, com os maus hábitos, má alimentação, noites de farra, nervosismo acentuado, ele abreviou a vida dele. E esses 8 anos que ele abreviou de vida, ele fez uma excursão, né, nas zonas umbralinas, né? Quando ele desperta para a luz, quando ele reconhece que está em erro, Clarencio aparece para ele. Zaqueu, quando desce da árvore, do pedestal que ele mesmo colocou, quando ele que era um homem pequeno, um homúnculo, quando ele desce da árvore e se coloca na sua estatura real perante o Cristo adentra a casa dele. E adentrando a casa dele, Zaqueu, que era publicano, diz que vai restituir se alguma justiça foi feita.
Em geral, a gente pensa assim, o publicano, ele, em geral, ele quando arredava, às vezes ele arrendava uma cidade e ele cuidava, ele diz aqui que ele era o chefe dos publicanos, e ele cuidava da arrecadação daquela região. Essa arrecadação, ele auria para ele uma porcentagem, não é? Eu acho que hoje isso é feito também, não tenho certeza, mas eu acho que o fiscal de renda, eu acho que faz isso também. Há uma porcentagem que fica para ele, mas eu não sei. Mas o publicano, ele auria dali uma porcentagem para ele. E isso acabava que ele ficava rico, né? Não devemos ter ilusão, ele ficava rico. Mas no momento em que ele percebe a presença do Cristo, e a presença do Cristo, ela é uma presença de renovação. Uma das coisas que deve marcar o nosso encontro com Jesus é a nossa renovação. Se nós encontramos com Cristo, encontramos com o conhecimento espírita, mas nós continuamos a mesma coisa, não é se tornar perfeito, mas se nós continuamos a mesma coisa, não mudou nem um pouquinho a nossa visão de mundo, não houve esse encontro ainda, não é? Então, o encontro com o espiritual, o encontro com a pureza, o encontro com o amor, ele gera um impacto. Emmanuel disse que quando alguém via o Cristo, ele tinha duas reações possíveis, ou uma ou outra. Ou ele se quedava embevecido, maravilhado, ou aquilo acordava nele as mais virulentas reações de medo e de agressividade. Por que isso? Porque são as duas reações nossas perante a luz. Ou a gente cai com inveja. Você imagina, você está 25 anos numa casa espírita e tem uma visão. Chega um jovenzinho com 18 anos e começa a falar coisas. Você nunca parou para pensar? Muitas vezes isso leva um choque, não é? Poxa, mas quem é esse jovem? Mas a gente esquece uma coisa. Dizem, o Chico Xavier disse, que quando ele desencarnasse, o Emmanuel ia renascer, né? Aí disseram, o pessoal lá daquela região, que ele já está reencarnado ali pelo interior de São Paulo. Se isso for verdadeiro, se ele tiver reencarnado, ele está mais ou menos com uns 8, 9, 10 anos. A bagagem desse espírito é tremenda. Então ele é um jovenzinho, quando ele tiver 15, 17, 18 anos, ele vai ser um jovenzinho, mas é Emmanuel. Não é um jovenzinho que não tem uma bagagem espiritual. Então a gente precisa entender o seguinte: perante um espírito elevado, essa noção de idade, isso se perde, né? Jesus era um jovem. Jesus tinha 32 anos, 31 anos, era um jovem. Mas a sua aura de respeito, a sua presença, o seu impacto gerava o arrastamento das multidões. As pessoas o seguiam. Mas nem sempre seguir o fenômeno significa mudança. Quando ele entende que há uma predisposição à mudança, ele chama. Então, no meio daquela multidão, ele chama Zaqueu. E Zaqueu desce da árvore e o segue. Então, nós precisamos entender que o chamado, ele acontece conosco a todo instante. A Terra, eu costumo dizer que a Terra, ela tem um nome, ela tem muitos nomes no nosso planeta, né? O mais conhecido no meio espírita é provas e expiações. Mas ela tem um nome também que eu costumo chamar Deficiênciolândia. A Deficiênciolândia, ela tem uma característica. Quem reencarna lá é o quê? São espíritos com problemas. Na Deficiênciolândia, então, você tem dois tipos. Ou Hospitalândia também serve. Tem dois tipos de pessoa. Tem o doente e tem aquele que era doente e virou enfermeiro.
são poucos, né? Tem os médicos também, claro, mas esses não contam. Quem conta é a grande massa, são os doentes e os que eram doentes e viraram enfermeiros. Se a pessoa quiser riqueza, poder, prazer exacerbado, qualquer coisa da deficiência Holanda, ele está mostrando que ele é doente. Se ele começa a buscar o caminho espiritual, a buscar curar suas feridas, a refletir sobre as suas depressões, sobre as suas infelicidades e mudar de rumo, ele está se candidatando a ser enfermeiro. E se ele começa a servir, se ele começa a botar a mão na obra e começa a não achar, puxa vida, eu já visito o hospital, eu já dou um passe, eu já sou médico, não para ficar, né, cheio de si, mas para aproveitar essa oportunidade de trabalho para corrigir os enormes débitos do passado, aí ele vira enfermeiro. Então, o papel do conhecimento espírita não é transformar todo mundo em espírita, mas é auxiliar o Cristo no trabalho de regeneração do planeta. A regeneração, ela vem com espíritos regenerados, ou que buscam a sua regeneração. A doutrina espírita, o espírita, ele vive a sua regeneração. Só que o planeta só vai ser um mundo de regeneração quando essa busca que o espírita tem pela sua melhoria for uma busca planetária. Quando todos estiverem imbuídos, não que vamos ser o quê? Espíritos perfeitos? Não. Isso é outro nível. O mundo de regeneração é um mundo em que as pessoas estão sinceramente imbuídas desse desejo de mudança que Zaqueu representa. O Zaqueu representa essa busca pela mudança íntima, essa ansiedade, essa sede de Deus. Hoje nós vivemos um momento... Até que hora? 5 para 4. Hoje a gente vive um momento que é muito complicado. A gente vive um momento em que as drogas, elas têm, hoje, há cálculos de que o que mais dá lucro no mundo não é nem o cigarro, nem a bolsa de valores, e nem a venda de armas. O que mais dá lucro é a droga. Se botar, então, o cigarro também como droga, a coisa, né, fica imensa. São trilhões de dólares com o lucro da droga. As pessoas se enriquecem através da valorização do vício do outro. E essa droga nova, que é o crack, ela tem um poder destrutivo terrível, porque, segundo os especialistas dizem, o uso uma vez só já leva a pessoa ao vício. Então ela é uma droga que a gente vendo filmes americanos, você vê que a coisa ali era degradante. Ela degrada a pessoa, ela macula a alma do ser humano. É uma coisa monstruosa. É uma coisa umbralina, inspirada por espíritos perversos. Então nós vivemos um momento em que há um grande renascimento de pessoas, né? Há uma necessidade muito grande dessas pessoas buscarem a luz, mas o íntimo de cada um dos seres humanos, ora reencarnados, estão ainda em sintonia com um passado complicado. Então, encontrar um denominador comum que auxilie a deixar esses espíritos que trazem consigo uma série de dívidas e que nem sempre, sozinhos, vão conseguir vencer, esse é o papel que nós precisamos colocar. Não virar as costas para as pessoas que estão numa situação pior do que a nossa. O Cristo, ele veio para o quê? Para os sãos ou para os doentes? Para os doentes. Então, aquele que diz seguir o Cristo não pode virar as costas para os doentes da alma. Por quê? Eles necessitam de quem também está buscando a regeneração, quem está buscando ser enfermeiro, para que possam ser auxiliados.
Então há hoje um momento em que você vê uma luta entre luz e trevas. Não é isso? Os espíritas, eles são atacados não só pelo físico, mas principalmente pelo mundo espiritual negativo. Os espíritos que desencarnam, apegados às coisas da matéria, eles acabam virando, conforme André Luiz nos informa, vampirizadores. E se você está numa casa espírita, casa espírita geralmente tem trabalhos assistenciais, socorristas, seja na área física, seja na área espiritual. Você acaba tirando daquele espírito vampirizador o seu alimento. Aquele indivíduo, quando larga a droga, quando larga a vida de vadiagem, quando larga a violência, quando larga a agressividade, quando larga o fumo, quando larga a bebida, ele não só larga, mas deixa de ser o armazém desses espíritos vampirizadores. E eles aí vão contra os trabalhadores do bem. Por isso que nós, aquela parábola, né? Aquele mito acho que é Jó, não é isso? Que vai virar a cidade de Sodoma e Gomorra? É ele? Eu não me lembro agora se é Jó. Mas ele sai, né? E diz que Deus diz para ele o quê? Que ele não pode virar para trás. A esposa dele vira para trás e vira uma estátua de sal. Esse virar para trás é justamente o que nós não podemos. Uma vez que nós, inclusive no AAA, Alcoólicos Anônimos, há essa filosofia, né? Só por hoje, e tão somente hoje, eu não irei ingerir a bebida. Não é isso? É uma coisa de cada dia. Ele sabe, o alcoólatra, que se ele se render à tentação de, numa festa entre amigos, tomar uma caipirinha, ele não vai parar. Então ele não pode olhar para trás. E nós, uma vez que tomamos conhecimento da realidade espiritual, que somos espíritos reencarnados, que já vivemos muitas vezes, que temos feito em outras vidas, não só erros, coisas boas, não temos só inimigos, temos amigos, né? Mas que nós nascemos para crescer, nós não nascemos para morrer bilionário, nós nascemos para aprender a conviver com as pessoas, a lidar com os problemas, a vencer os problemas com dos melhores sentimentos possíveis. Se nós começarmos a compreender isso, nós vamos saber que nós não podemos mais olhar para trás. Não é possível mais ao espírita lapsos de memória. É necessário perseverança. Uma vez perguntaram ao Chico Xavier o que ele mais admirava no Divaldo Pereira Franco. Aí o Chico disse que o que ele mais admirava no Divaldo Pereira Franco era a perseverança. Eu, quando eu li aquilo, eu falei, perseverança? Uma coisa tão, né? Eu não vi naquilo ali nenhuma... achar aquilo ali, qual o valor da perseverança? Está aí, todo mundo está aí na luta, mas à medida que você vai, os anos vão passando e você vai conhecendo o movimento espírita, você vai vivenciando o contato com... Você vai vendo que muitos vão ficando pelo caminho. As pessoas desistem. É um grande médium, sai do corpo, não sei o quê. Aí daqui a pouco, não quero mais ir, não sei o quê. Mas a pessoa não viu um espírito. Eu nunca vi um espírito assim, mas a pessoa, ela viu. Qual é a dúvida? É o problema com Zaqueu. É o nosso problema da porta sem maçaneta. Existe a necessidade da mudança. Se a mudança, ela muitas vezes não vai ser uma mudança radical, ela precisa ser uma mudança perseverante. Nós não podemos nos acompliciar com os nossos vícios do passado, porque a gente sabe, por experiência, a gente não pode não ter memória disso, né? Mas por experiência, a gente sabe que esse acompliciamento não trouxe bons resultados para a gente. Eu me lembro que há muitos anos atrás, a gente viu Nosso Lar, uma peça que foi feita lá na USERJ.
fizeram uma peça de Nosso Lar, lá na USERJ, não sei se alguém aqui pôde ver. Tem muito tempo isso. E na peça de Nosso Lar, eles fizeram uma coisa que eu nunca vi. Mas no livro Recordações da Mediunidade, acho que é Recordações da Mediunidade, Ivone Pereira, não tenho certeza se é nesse livro. Ela fala das vestes dos espíritos. E ela fala de uma roupa que ela sempre via nos obsessores, uma espécie de dominó negro. E nessa peça, eles puseram aquela roupa que muitos videntes já viram. E aquilo na peça gerou um impacto muito grande. Você, quando via a peça e via ele nas zonas umbralinas, as pessoas ficavam impactadas. Por quê? Porque aquilo ali não era uma fantasia, né? Aquilo ali era, eu não sei como é que eles fizeram essa pesquisa lá da peça, mas era a reprodução de certas vestes que esses espíritos usam nas zonas inferiores. E muita gente via aquilo e ficava chocado, impactado. Por quê? Porque trazia da sua memória. A memória de onde a gente veio, das nossas experiências que não deram bons resultados. Então a gente já sabe, a gente pode não ter nítida memória disso, mas a gente sabe que olhar para trás, a falta da perseverança não traz bons resultados. Porque o caminho espiritual, ele não é um caminho de punição. Não é um caminho que você vai trabalhar com má vontade. Tem que ir. O caminho espiritual é o contrário. É um prazer, é trabalhar com amor. Nós não vamos nos tornar um Francisco de Assis, um Allan Kardec, um Chico Xavier, um Gandhi, de uma encarnação para outra. Mas nós podemos, a partir dessa encarnação, dar um sim ao caminho da luz, e a partir desse momento que a gente dá esse sim, perseverar. E vai ser o trabalho perseverante no bem, de formiguinha. Nós vamos continuar com traços de orgulho, traços de egoísmo, mas nós vamos estar perseverantemente sabendo que o Cristo não nos rejeita, porque Ele sabe o que há na gente. O Cristo nos aceita do jeito que somos. O que Ele exige de nós é que nós nos amemos uns aos outros e continuemos perseverando. Não existe essa desculpa de dizer: eu sou imperfeito demais, eu não posso trabalhar. Não. Nós precisamos reconhecer que todos nós estamos na deficiência Holândia. E o melhor caminho para que nós possamos crescer é descer da árvore da nossa arrogância, do nosso orgulho, da nossa prepotência, nos ver como realmente somos, espíritos ainda pequenininhos, e irmos em direção ao Cristo como Zaqueu. Que Jesus nos inspire hoje e sempre, cada vez mais.